Boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão relativa ao simpósio Dermatologia Cosmiátrica, Conceito, Atuação e Limite. Para organizar esse simpósio, convidei o estimado amigo Omar Lupe da Rosa Santos, e já tem algum tempo isso me chamou a atenção, porque nos últimos anos, eu sou urologista, não milito nessa área, mas verifiquei muitas discussões sobre o que deve, o que é hoje a dermatologia cosmiátrica, né? Quais são os limites de atuação. Então, nós vimos que outras profissões paramédicas ou da área médica, como fisioterapia, odontologia, biomedicina e por aí vai, também estão praticando muito os procedimentos cosmiátricos e dos mais diferentes tipos e das mais diferentes complexidades. E isso tem preocupado a área médica, tem preocupado a cirurgia plástica e tem preocupado a dermatologia. Então, eu considerei que a Academia Nacional de Medicina não poderia ficar fora dessa discussão nesse momento em que, recentemente, isso, inclusive, se ampliou, né? Ampliou a possibilidade de outros profissionais trabalharem nessa área. Então, pedi para o acadêmico Omar Lupe organizar isso e ele trouxe o que existe de melhor na dermatologia brasileira, inclusive com vários ex-presidentes da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da regional. Então, agradeço a nossos palestrantes que aceitaram, agradeço ao acadêmico Omar Lupe. Gostaria de, ao final desse evento, que a gente tirasse um documento, né, possivelmente com resumo das palestras, e que seria publicado no site da Academia e na revista da Academia Nacional de Medicina, um briefing desse simpósio com as principais conclusões. Passo então a palavra ao acadêmico Omar Lupe e, na sequência, ao Dr. Fabiano Leal. Por favor, acadêmico Lupe. Bom dia a todos, senhor presidente, senhor secretário-geral, senhores acadêmicos. Muito obrigado ao público, né, que nos assiste tanto presencialmente quanto online. Eu queria agradecer a presença aqui no nosso simpósio de hoje, mais atual do que nunca, né? Dermatologia cosmiátrica, conceitos, atuações e limites. Queria destacar um ponto importante, que esse é um simpósio apoiado e divulgado oficialmente pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD Nacional, e Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Rio de Janeiro. Aliás, falando nisso, nosso presidente da SBD-RJ acabou de chegar, queria convidá-lo para se juntar a nós aqui na mesa, Dr. Fabiano Leal. E aí eu faço a apresentação formal dele, querido amigo. Bem, então esse simpósio, ele tem o apoio oficial das duas entidades, lembrando que a nossa Sociedade Brasileira de Dermatologia é entidade reconhecida pela Associação Médica Brasileira, fundada há 111 anos, é das sociedades de especialidade a segunda mais antiga, sendo só mais antiga do que a sociedade, menos antiga do que a Sociedade Brasileira de Pediatria, fundada em 1912, portanto, 111 anos de idade. Bem-vindo, Fabiano. E a gente tem essa satisfação muito grande de ter hoje esse simpósio, não só apoiado, como também divulgado pelas duas, regional, SBD-RJ e SBD Nacional. Eu tive a grata oportunidade de conseguir reunir para esse simpósio hoje, que eu acho que é um assunto extremamente importante, algumas figuras que eu considero chaves na evolução da cosmiatria nos últimos 25 anos. Nós temos aqui o nosso presidente da regional, Dr. Fabiano, que vai nos brindar com uma palestra, vai estar falando sobre o pioneirismo da cosmiatria na dermatologia, é uma abordagem histórica. Mas nós temos aqui, hoje, 4 ex-presidentes da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Eu mesmo, que fui presidente em 2009 e 2010, mas estou mais na coordenação, o professor Gabriel Gontijo,
que vai ser nosso primeiro palestrante lá de Minas, querido amigo, vai nos relembrar essa história tão bonita da Sociedade Brasileira de Dermatologia, com mais de 100 anos, como eu estava falando no início, né? Segunda sociedade de especialidades mais antiga do Brasil. Depois disso nós vamos ter a palestra do professor Fabiano Leal, temos aqui o intervalo para assuntos internos da Academia Nacional de Medicina e seguimos com a voz oficial da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a professora Dileia Bagatin, da Unifesp, é a coordenadora do Departamento de Cosmetria atualmente da SBD Nacional, falando um pouco sobre a relação da SBD com a cosmetria, os inúmeros avanços que foram feitos dentro do escopo da SBD. Vamos ter uma outra ex-presidente da sociedade falando, a professora Bogdana Kadunk, de São Paulo. Ela foi, durante muitos anos, a editora da nova revista da SBD, chamada Surgical Cosmetic Dermatology, apesar do nome, é uma revista brasileiríssima. Foi fundada no biênio em que eu presidi a Sociedade Brasileira Nacional. Ela busca indexação, nós temos 2 periódicos oficiais da SBD, um deles é indexado há mais de 10 anos, Anais Brasileiros de Dermatologia, publicação com quase 100 anos de história, e a nova revista que é focada em cirurgia dermatológica e cosmetria. Por fim, nós vamos ter a presença de mais uma ex-presidente da sociedade, a professora Denise Steiner, que vai encerrar o nosso simpósio de hoje falando sobre o futuro da dermatologia cosmética. E nós temos realmente um assunto bastante espinhoso, eu acho que a gente poderia dizer, para abordar hoje. Houve uma mudança na lei do ato médico, há mais ou menos 5, 6 anos atrás, que gerou uma invasão numa área de atuação da dermatologia, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Desde então, inúmeras batalhas jurídicas têm sido travadas entre a dermatologia, digo, Sociedade Brasileira de Dermatologia, e profissionais de fora da área médica, que insistem em atuar dentro de uma área de atuação de uma especialidade médica. E isso gera uma série de problemas, tem gerado ao longo dos anos, né? Inclusive com a criação de algumas propostas, como a chamada harmonização orofacial, que hoje se encontra amplamente divulgada na mídia e que é uma deturpação, na verdade, daquilo que a Sociedade Brasileira de Dermatologia sempre procurou trazer, que é o atendimento ao paciente moldado nos preceitos da medicina, no juramento médico, na preocupação de não estandartizar a abordagem terapêutica para o paciente, que infelizmente é exatamente o ponto em que a chamada harmonização orofacial agride a forma de trabalhar do médico, do dermatologista. Para discutir esse e muitos outros assuntos prementes, a gente reuniu esse time de primeira linha. Eu queria passar a palavra aqui para o meu querido Fabiano, que é o nosso presidente da SBD aqui no Rio de Janeiro, para que ele fizesse uma consideração inicial, Fabiano, para que a gente possa então chamar o professor Gabriel Gontijo para iniciar o nosso simpósio. Boa tarde, presidente, ilustres acadêmicos. Dizer que esse evento, na verdade, é muito importante que a gente possa fazer isso, na verdade, de forma contínua. Então, essa ideia do Omar ter convidado pessoas tão ilustres, na verdade, que foram presidentes, foi muito legal, muito bacana. Desejar um excelente evento a todos que estão vendo, tá? O evento está sendo online. E, Omar, muito obrigado, e que iniciativa boa você teve e temas excelentes. Perfeito, obrigado, Fabiano. Estamos com a mesa montada e então a gente pode, senhor presidente, dentro do prazo absolutamente britânico, na verdade temos 1 minuto, né, para começar, e eu queria de público fazer um agradecimento aqui ao meu querido amigo acadêmico Cláudio, que me deu semana passada uma gravata linda que eu fiz questão de trazer aqui hoje, laranja, em sua homenagem. Eu imaginei que o senhor estaria aqui hoje, fiz questão de vir com ela. E aí, já que eu gastei o meu 1 minuto, né, são exatamente 6h10, a gente pode convidar o professor Gabriel Gontijo, que está vindo lá de Belo Horizonte, né, está online, para nos falar sobre um pouco da história centenária da SBD. Na verdade, eu acho que é um pouco conhecer de onde viemos para entender para onde vamos, né? Os problemas e as dificuldades que temos no momento e definir critérios para avançar nos próximos anos. Boa tarde.
tarde a todos. Vocês me ouvem bem, Omar? Perfeitamente, Gabriel. Minha tela está sendo aí projetada para vocês? Ainda não. Ah, sim, agora acabou de entrar. Tudo certo, pode ir. Tudo certo, Gabriel. Eu vou desligar aqui o som para não dar microfonia. Estamos com você. Ótimo. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer imensamente ao convite do meu colega, amigo Omar Lupe, uma pessoa que tem uma inteligência fora da curva, viu, Omar, que eu considero, e que, com sua brilhante bagagem científica, galgou os mais altos patamares da dermatologia mundial, e ele não só representa a dermatologia brasileira a nível mundial, mas também leva brasileiros consigo para serem projetados no cenário aí de uma especialidade tão importante, tão centenária, que é a dermatologia brasileira. Agradeço também imensamente ao presidente Francisco Sampaio, ao presidente da SBD-RJ, Fabiano Leal, também meu querido amigo. E eu queria começar mostrando mais ou menos um cenário da medicina que aconteceu nos últimos anos. Meu pai, ele formou na faculdade, na Universidade Federal da Escola Nacional de Medicina aí do Rio de Janeiro, né, na Praia Vermelha, na Urca. Então, eu, como filho dele, acompanhei essa mudança, né, da medicina nesses últimos anos, e a gente pode perceber que na década de 1970, a clínica privada representava 80% do exercício da medicina e os planos de saúde apenas 20%. Eles não atravessavam essa relação médico-paciente de uma forma tão agressiva como existe hoje, e o grau de confiança no médico, o médico era o primeiro lugar no grau de confiança de um profissional diante da população. Então, meu pai formou em 1933, eu tenho esse memorial dele comigo no meu consultório. Ele tinha aí a carteira, né, o CRM dele era essa carteirinha onde você poderia ler algumas proibições e impedimentos que algum paciente pudesse escrever. A carteira do meu pai, né, não tinha nenhuma proibição nem impedimento, né, eu pude perceber isso. E o médico ganhava presentes valiosíssimos, maravilhosos, como esse porta-termômetro de ouro com o sinal da medicina, que é a cobra, relógio de bolso. E meu pai, quando viajava para o interior, na Maria Fumaça, lá no interior de Minas Gerais, na cidade de Bom Despacho, a Maria Fumaça tinha um apito diferente para mostrar à população que dentro daquela Maria Fumaça existia um médico, né, que era o Dr. Juca, o José de Paula, mas o apelido dele era Dr. Juca, e a dermatologia, para mim, começou naquela época, porque eu via os livros do meu pai, era um livro a dermatologia, a especialidade era chamada de dermatologia moderna e sifilologia, e vocês podem ver que as fotografias eram apenas em preto e branco, a dificuldade, mas para mostrar para vocês como que a coisa evoluiu nesses últimos anos. E o bisturi, né, a cirurgia naquela época não tinha lâmina descartável, a lâmina era amolada no esmeril, as seringas eram de vidro, as agulhas eram injetadas em vários pacientes com a mesma agulha, e apenas uma água fervendo conseguia esterilizar esses instrumentos. O meu pai era um clínico geral e ele também fazia anestesia com alotano, essa aí é a máscara de alotano, para sedar o paciente. E eu saía para o brejo, lá na minha cidade, para pegar alguns sapos, no sapo bufo, porque o sapo era o anunciador da gravidez naquela época, com reação de Galli-Mainini, e se injetava a urina da mulher na cloaca do sapo, e depois de um tempo colhia-se a secreção da cloaca do sapo macho, e se tivesse espermatozoide, era o anúncio da gravidez da mulher. Então,
para vocês terem uma ideia como que a coisa evoluiu. E o termocautério do meu pai era esse aí, né, onde existia energia elétrica, motor, energia térmica, a cauterização de lesões cutâneas. Então, o cenário das escolas de medicina do Brasil é assustador. Hoje nós temos 354 escolas médicas no país, muito mais do que a China, né? A China tem 158 escolas com 1 bilhão de habitantes. Os Estados Unidos têm 184 escolas com 317 milhões e 60% dessas escolas são particulares. Nós temos 50 mil médicos graduados no Brasil por ano e o número de médicos no Brasil hoje é de 570 mil. E no Canadá, por exemplo, nós temos menos faculdade de medicina do que em Minas Gerais. Minas Gerais tem um maior número de faculdades, 48 faculdades de medicina contra 17 faculdades de medicina no Canadá. Qual que é a consequência disso? Uma má prática da medicina, uma medicina defensiva, com baixa remuneração, com os domínios dos planos de saúde, e, com isso, as consequências veio a indústria de processo, o alto custo da medicina, a deteriorização da relação médico-paciente, e aí começou-se a cobiça com as práticas alternativas das cosmiatria e tecnologias, com ganhos mais interessantes não só para médicos, mas também para os não médicos que invadem hoje a nossa especialidade. Então, inverteu isso hoje. A clínica privada hoje é só 10%, os planos de saúde detêm 90% das consultas médicas e o grau de confiança no médico hoje passou para 4º lugar. E hoje nós temos as residências mais procuradas no Brasil, são a neurocirurgia e a dermatologia. Na década de 70 era cirurgia geral, pediatria e clínica médica, na década de 80 imagem e cirurgia plástica e na década de 90 oftalmologia. Então, houve realmente uma evolução muito interessante. Então, como é que evoluiu essa especialidade, que para mim é mais do que centenária, né? Ela é centenária realmente no Brasil. Mas no mundo nós podemos observar que Hipócrates, já no século IV a.C., ele mencionava no livro dele de Tratado das Águas, dos Ares e dos Lugares, alguns termos botânicos como exantema e líquen que foram utilizados pela dermatologia. Nós depois tivemos as citações bíblicas da lepra de Lázaro e o primeiro livro de dermatologia foi editado em 1808 por Robert William e o título era A Practical Synopsis on Cutaneous Diseases, né, onde tem a primeira descrição de doenças dermatológicas. E aí a coisa evoluiu na década de 1850 até 1950, nesse centenário, a dermatologia francesa contribuiu muito para a morfologia da dermatologia como uma essência muito importante, porque nós não tínhamos fotografias importantes e a dermatologia era descrita de uma forma tão linda pelos franceses que você lia um livro da dermatologia francesa e você conseguia visualizar as lesões elementares dos pacientes, como lesões serpiginosas, lesões numulares, descamação periférica com centro esmaecido. Então, essa morfologia foi extremamente desenvolvida pela escola francesa, com Bouguereau, Broc, Degas, Darrier, e a escola francesa também foi responsável pela micologia dermatológica, que Saboureau criou esse meio de cultura para crescimento de fungos. Depois, na década de 50, veio a escola americana, com os serviços universitários, criou-se a residência médica e a pós-graduação na década de 50 nos Estados Unidos, começaram-se a iniciar os periódicos científicos, os livros técnicos, e as tecnologias tiveram um avanço enorme na década de 50 a partir daí. E a própria
escola americana foi responsável também pela histopatologia com o Ewing e o Lever, e depois a cirurgia dermatológica começou-se a desenvolver também na escola americana com Pincus. Então, a dermatologia, através do tempo, ela era uma especialidade eminentemente clínica, as enfermarias eram nos porões, os pacientes internados com aquele cheiro de ninho de rato dos pacientes com pênfigo e eritrodermia, a sífilis, a hanseníase e também a leishmaniose. Depois se desenvolveu a micologia, a histopatologia, a cirurgia dermatológica e, finalmente, no século XX, veio o crescimento e desenvolvimento da cosmiatria, das tecnologias. E se a gente pensar na evolução da dermatologia através dos medicamentos, nós temos a sulfa e os antibióticos em 1940, os corticosteroides que são um paradigma na evolução da dermatologia na década de 50, a isotretinoína em 1955, a finasterida para as alopécias em 1990, os imunobiológicos, principalmente para psoríase, e as terapias-alvo em 2000, e, finalmente, a partir de 2011, o crescimento e desenvolvimento da imunoterapia, que revolucionou a sobrevida do paciente com melanoma. E no Brasil, como o Omar comentou, a dermatologia no Brasil oficialmente foi fundada no Rio de Janeiro, no dia 5 de fevereiro de 1912, tendo, portanto, 110 anos. A cirurgia dermatológica se desenvolveu muito na década de 80, com o professor Sampaio e o professor Luiz Henrique, que criaram a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, e na cosmiatria, que eu me lembro que foram os pioneiros, doutor Jaime de Oliveira Filho, doutora Denise Stein, a quem eu tive a honra de presidir, ser o vice-presidente em 2013 e 2014 com a doutora Denise, depois a Edileia Bagatin, o Luiz Carlos Cusset, que foram responsáveis realmente pelo grande crescimento da cosmiatria no Brasil. A doutora Flávia Ador teve uma contribuição enorme com a pesquisa de dermocosméticos e nutracêuticos. Aqui, 10 anos da cirurgia dermatológica com o professor Sampaio, os irmãos Povo. E em 1998, nós tivemos a honra de sediar no Brasil o primeiro congresso do Hemisfério Sul de cirurgia dermatológica, um congresso internacional da Sociedade Internacional de Cirurgia Dermatológica, que foi em Salvador. A criocirurgia começou lá com a neve carbônica, depois com o doutor Dácio Bujato, Eugênio e o doutor Jorge, e desenvolveu muito com o hidrogênio líquido. A evolução dos criocauteres foi impressionante, de 1970 até 2015. Depois vieram os peelings químicos com o doutor Ival, com a dermoabrasão, microagulhamento, e a doutora Iselda apresentou esse caso impressionante de peeling químico numa hialinose. E depois a eletrocirurgia também se desenvolveu com o professor Carlos Machado, com a doutora Sarita Martins, aí a evolução do eletrocautério de 1956 a 2012, e a terapia fotodinâmica no Brasil também teve um crescimento muito importante com o doutor Lúcio Bartz, doutor Luiz Torezan, que começaram a fazer a terapia fotodinâmica com a lâmpada halógena e o ácido aminolevulínico, e a partir de 1992 vieram as tecnologias com laser mais importantes, com o doutor Simão Cohen e o doutor Mário Greenblatt, com os primeiros aparelhos de laser e luz pulsada no Brasil. Vários outros colegas também tiveram essa contribuição. Iniciamos com a epilação com o laser de iodo, depois tecnologias para rejuvenescimento, posteriormente para flacidez, radiofrequência. Então, nós podemos observar no Brasil a criolipólise, um crescimento enorme de todas essas áreas da medicina, tratamentos para lesões pigmentadas, lesões vasculares. Em 2015, já os congressos tinham inúmeras tecnologias, e eu gostaria de terminar que, apesar de toda essa evolução, eu gosto muito dessa frase do Jung,
né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E eu tenho a honra de lembrá-los que, em 2016, quando presidente da ESBD, nós publicamos um livro mostrando os desafios e as veredas, os rumos que a dermatologia começou a tomar a partir do seu segundo século. Então, esse livro está à disposição de vocês, né? Eu posso fazer uma doação aí para a Academia Nacional de Medicina e agradeço a todos vocês pela honra de terem me convidado aí para esse evento tão importante. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Gontijo, pela excelente revisão da dermatologia. Realmente, sua apresentação seria muito útil se transformasse num artigo, ainda que curto, para ser publicado nos anais da Academia Nacional de Medicina. Então, aguardamos que o senhor tenha condição de fazer isso, ou se quiser incluir algum colaborador, fique à vontade. Dr. Fabiano Leal, presidente da Regional do Rio de Janeiro, né, está aqui presente e vai falar do nosso púlpito. Boa tarde, presidente, ilustres acadêmicos. Dizer que é uma honra estar aqui nessa casa, tá? E coube a mim o tema pioneirismo da cosmiatria na dermatologia. Então, como já foi mencionado, sou atual presidente da SBDRJ. E, para montar essa aula, eu tive que me basear em alguns artigos que eu achei relevantes com relação ao dado histórico, e também, claro, eu tive que usar como recurso o contato de alguns colegas que vivenciaram essa época. Com relação aos artigos, né, eu cito esse de 2021, do ano passado, do nosso amigo Bonamigo, que ele fala da história da dermatologia. E esse termo cosmiatria foi reconhecido, né, pela comunidade médica durante o Congresso Mundial de Dermatologia em Estocolmo, na Suécia, o que deu maior visibilidade entre os dermatologistas. Todavia, o procedimento estético desperta o interesse da dermatologia já há muitos séculos. Com relação a esse segundo artigo, né, da Anna Kaminski, o que eu acho interessante citar que ele é bem recente, 2022, aqui de fevereiro, e fala do pioneirismo na dermatologia. Então, ela destaca, na verdade, no ano de 1957, o congresso, né, que antes já foi mencionado pelo artigo anterior, que foi em Estocolmo, na Suécia, onde um dermato romeno, chamado Aurel Voina, mostrou o conceito da cosmiatria na dermatologia. E o professor Aaron Kaminski, um argentino, que era sogro de Anna Kaminski, fundou, então, na Argentina, a dermatologia cosmética, em 57, no mesmo ano do Congresso. Tá? E diz que foi o primeiro serviço no mundo de dermatologia cosmética. E aí eu fui ligar para alguns colegas, né, que vivenciaram naquela época. Então, liguei para o Dr. Luiz Carlos Cussé, que falou que em 1966, ele e Luiz Henrique Pascoal foram para a Argentina fazer uma imersão com o Dr. Aaron, que tinha fundado a dermatologia cosmética na Argentina. Fizeram um mês de curso com eles, e tinham mais colegas também, tá? Eu estou mencionando aqui o Cussé e o Pascoal, mas tinham mais colegas. Em 72, o professor Cussé cria a cadeira de cosmiatria na Unisa. Naquela época, a cosmiatria, na verdade, tinha uma grande rivalidade, tá? Era muito perseguida, tinha pessoas que não acreditavam muito, mas fez muito sucesso. Tanto sucesso que os alunos da USP queriam rodar na Unisa. O que Cussé achou até estranho na época, tal, mas conseguiu abrir vagas para que o pessoal da USP rodasse na Unisa. Foi então que, na década de 80,
o professor Sampaio resolveu criar na USP a cadeira de cosimetria. Foi então que eu liguei para a Bogdana. E ela mencionou que a Sociedade de Cirurgia Dermatológica foi fundada em 89 pelo professor Sampaio durante o intervalo de uma radla, o que ajudou a impulsionar a cosimetria. Em 97, ela defendeu seu doutorado na USP com um tema sobre peeling de ácido pirúvico, e esse doutorado demorou uns 5 anos, na verdade, até defender essa tese. E a partir dessa tese vieram outros dermatologistas também, com temas ligados à cosimetria, como a Berta Tamura, Ana Paula Mesk. Nesse momento, ela trabalhava no Hospital Municipal, que já estava bem adiantado na cirurgia dermatológica, e faziam já muitas cirurgias junto com o Ival e a Sonobu. Fazia também naquela época já preenchimento com gordura, já usava laser, ela foi uma das pioneiras no laser de CO2, só que naquela época era um laser não fracionado, então a recuperação da pele, o downtime era muito maior, e ela comprou a máquina de CO2 junto com mais 4 sócios, professor Sampaio, Cássio Vilaça, Ival e Luiz Henrique Pascoal. E o meu contato com toxina botulínica foi no meeting com o casal Carruthers. Em 97, no congresso da Iselda, que também foi uma das pioneiras, especialmente em peeling, né? Ela na época era presidente, a Bogdana foi paciente modelo do Alastair Carruthers, e no final do evento conseguiu um frasco de 100 unidades de toxina botulínica. Levou então para o Hospital Municipal e compartilhou essa novidade com a doutora Ada Trindade. Foi então que eu liguei para a Ada. Aquele frasco de toxina que a Bogdana havia conseguido foi diluído então para 10 ml. Notem que, normalmente, um frasco de toxina, o normal é você diluir para 1 ou para 2 ml. Consequentemente, se você dilui para um volume bem maior, o que se espera? Que tenha menor duração. Vai durar menos, mas vai ter algum efeito. Mas elas queriam testar, queriam fazer em mais pacientes. Então, os pacientes iniciais da ADA foram esses, né? Então, gentilmente, ela cedeu as fotos, você mostra, né, que ela fez na ruga periorbitária, nessa paciente acima, ó, a ruga à esquerda, como está bloqueada, e a ruga direita não. Então, ela fez, na verdade, justamente para poder mostrar o bloqueio da toxina ali na ruga à esquerda. A paciente de baixo, na ruga frontal, na fronte à direita, também como é que está mais bloqueada. Então, ela fez em alguns segmentos, algumas áreas, para poder mostrar o poder da toxina. Teve um congresso em Vancouver, né, nos anos 2000, ligado mais à toxina botulínica, onde os pioneiros foram Sérgio Talarico, Doris Hexel, Berta Tamura, tá, e Ada Trindade. E nesse evento também estava presente, a doutora Denise Steiner também estava presente. Foi então que eu liguei para Doris Hexel, que foi pioneira também na toxina no Brasil, escreveu um livro junto com a Ada, tá? Então, assim, o livro tem a tradução em inglês também, foi em 2002 e 2003, essa publicação dos livros. Em 95, dos doutores Norman e Davi Orentrash, de Nova York, publicaram uma técnica cirúrgica simples, que chamavam de subcision. E essa técnica se destinava a tratar cicatrizes de rugas da face. Em 97, ela foi a pioneira, junto com a médica, a doutora Rose Mazuco, para poder aprimorar essa técnica de subcision voltado para a celulite. E essa técnica se tornou a técnica de primeira escolha, né, e atualmente na terapia de lesões mais frequentes de celulite, que são lesões deprimidas. Em 97, também publicou e foi premiada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica pelo desenvolvimento da técnica de dermobrasão localizada para tratamento de hipomelanose cutata idiopática. Ao longo da carreira profissional e como pesquisadora, Doris Hexel conduziu mais de 50 ensaios clínicos ligados à cosimetria. Então, não quero deixar de esquecer ninguém, tá? Então, os meus colegas Sérgio Talarico, que também foi um dos pioneiros, Dr. João Roberto Antônio, não achei a foto do Dr. Guilherme Quintais, que aqui no Rio de Janeiro também foi um dos pioneiros, assim como a Heloísa Hofmaster, assim como Luci Magalhães. Destaco aqui embaixo a Santa Casa, hoje, na verdade, chamamos de Instituto de Dermatologia, professor Rubem Davi Azulay, que foi o pioneiro da SBD no Brasil. Dr. Gabriel Contígio também, que faz muito laser, também foi um dos pioneiros em laser de CO2, em cirurgia dermatológica. Denise Steiner, Edileia Bagatin.
dentre outros, né, que o Gabriel até já mencionou também, o Jaiminho, também foi pioneiro. Peço desculpas se porventura não se tem mais alguém por aqui, que com certeza outros foram pioneiros. E para concluir, só agradecer a todos esses colegas maravilhosos que acreditaram na cosmiatria aplicada à dermatologia, que é uma área nossa, e muito obrigado. Muito obrigado, professor Fabiano Leal, pela sua apresentação. Eu estava dizendo aqui, o acadêmico Omar Lupe, eu não sei se vai ser na segunda fase, mas eu queria provocar os dois palestrantes. As palestras foram brilhantes, mas realmente não tocaram no assunto que a gente está querendo saber. Quer dizer, qual é a atuação e limite? Eu queria saber, pelo menos agora, nós vamos voltar a essa discussão no segundo ponto, mas queria saber a opinião do Dr. Fabiano Leal e a opinião do Dr. Gabriel Gontijo sobre atuação e limite, porque o simpósio, a ideia central era, claro, discutir a história da cosmiatria, o que é conceito espetacular, mas existe limite, quer dizer, isso é um procedimento médico, pode ser um procedimento não médico. Essa é a nossa grande dúvida, né? Eu acho que é a dúvida da sociedade. Ele está autorizado, né? Está autorizado para os não médicos fazerem. Mas muita gente se sente insegura, né? Muitos pacientes se sentem inseguros. Então, eu quero saber qual a opinião da sociedade de dermatologia em relação a isso. Quer dizer, a sociedade acha que é ok um odontólogo fazer cosmiatria, é ok um biomédico fazer cosmiatria, é ok um fisioterapeuta fazer cosmiatria, ou isso implicaria num tipo de treinamento maior, uma residência médica, etc. Porque eu sou urologista, o outro é otorrino, o outro é cirurgião geral, o outro é dermato. Eu não posso abrir um consultório e escrever dermatologia, até posso, mas se eu não tiver registrado no CRM hoje como dermatologista, eu não posso atuar como dermatologista, nem como urologista, se eu não tiver título de especialista. Então, é assim, um médico se formou médico, e ele pode escrever lá dermatologia cosmiátrica e fazer tudo da cosmiatria. Por exemplo, se ele tiver um irmão que ensinou para ele, ou se o pai for, ele não precisa fazer nenhum treinamento, ou precisa. E aí, porque um biomédico se forma e pode fazer. E um fisioterapeuta se forma e pode fazer. E o médico não pode? Ele precisa ter treinamento em dermatologia? Ou não? Quer dizer, isso para mim é uma coisa complicada, porque eu não posso dizer que sou uma coisa na medicina se eu não tiver treinamento nem título de especialista, mas na não medicina pode? Presidente, fica para responder agora ou depois? Não, pode responder agora, nós temos tempo. Tá, então, na minha opinião, a nossa curva de aprendizado é bem maior do que de não médico, ou até mesmo de médico não especialista, médico não treinado. Portanto, eu acho que a chance de complicações em médicos não especialistas e não médicos aumenta muito. E ocasiona um risco de saúde pública. Então, a minha preocupação é realmente o tempo de aprendizado. Eu, como presidente da SBDRJ, a gente recebe algumas denúncias da invasão da área da dermatologia e a gente tenta, na verdade, na esfera jurídica, resolver isso. Alguns casos a gente tem sucesso, outros não. Então, a gente sabe que, no caso, como você mencionou, de dentista, isso, o conselho deles permite que eles façam. Então, na verdade, a gente não está tendo muito sucesso na esfera jurídica com relação a alguns procedimentos que eles estão fazendo atualmente. Posso falar um pouquinho? Claro, doutor Gontijo. Professor,
acho que tudo isso começou quando a lei do ato médico excluiu que os procedimentos invasivos não seriam prerrogativas do médico. Isso abriu a porta para toda a classe da saúde para invadir a dermatologia. E aí nós temos duas questões seríssimas. Uma é a questão ética. Imagine você se eu, no meu consultório, resolva fazer clareamento dental. Em primeiro lugar, isso não é ético. E, em segundo lugar, eu não tenho competência, eu não tenho formação para fazer esse tipo de procedimento. Acontece que a invasão da medicina hoje, ela tem uma equação. Ela é diretamente proporcional ao ganho financeiro e inversamente proporcional à dificuldade da realização desses procedimentos cosmiátricos. Então, se a pessoa treina fazer uma toxina botulínica, um peeling, e ganha muito dinheiro com isso, está aberta a possibilidade da invasão. Acontece que os presidentes dos conselhos federais das outras profissões, eu digo isso porque, na minha época como presidente da SBD, em 2015, nós chamamos o presidente do Conselho Federal de Odontologia, lá no Conselho Federal de Medicina, perguntando para eles por que eles não poderiam impedir a invasão da nossa especialidade. Eles desdenharam, não deram nenhum conhecimento à nossa reivindicação e, por questão política, continuaram a autorizar todos os dentistas, por exemplo, a realizarem essa invasão e esses procedimentos. Agora, a toxina botulínica, por exemplo, era utilizada apenas para bruxismo, mas daí a toxina botulínica passar para questões cosmiátricas, de rugas, foi um passo muito rápido. E eles, então, começaram a descobrir todas as outras possibilidades de tratamento cosmiátrico, como peeling, preenchimentos, e essa eu chamo de desarmonização facial dentro da invasão. Agora, o Poder Judiciário encara isso como briga de mercado, como tentativa de reserva de mercado, e não entende isso como risco à população. Nós temos um dossiê e mostramos já ao Poder Judiciário o risco que se corre de realizar um procedimento desse tipo por um não médico, um não dermatologista. Infelizmente, eu vou encerrar, infelizmente, e nós não temos tido êxito porque o Poder Judiciário ainda considera que isso é reserva de mercado. Agora, eles fazem esses procedimentos, mas não conseguem fazer o tratamento das complicações, e os danos são catastróficos à nossa população. Obrigado, doutor Gontijo. E vou continuar nessa linha perguntando ao senhor e ao doutor Fabiano Leal. Então, o senhor falou no odontólogo, né? Mas aí eu pergunto, e um biomédico? Então, nós temos N faculdades, vou falar do estado do Rio, que eu conheço, onde se formam biomédicos. E lá eles fazem, durante o curso, tem uma clínica que atende, faz injeções e tal. Então, o Conselho de Biomedicina, não sei se existe, autorizou também. E o fisioterapeuta, o Conselho de Fisioterapia autorizou também. Então, os conselhos dessas profissões têm autoridade para autorizar fazer esses procedimentos. Quer dizer, eles não estão fazendo nada ilegal, eles estão dentro da lei. Quer dizer, se o biomédico que abre lá o consultório e faz isso, ele está dentro perfeitamente como fisioterapeuta, etc. Se é isso, eu pergunto, e o médico? Por exemplo, o filho do Omar está no primeiro ano, mas meu filho está no último, porque eu tive filho velho. Eu sou muito mais velho que o Omar. Meu filho vai poder, quando acabar o curso agora, abrir um consultório e se intitular cosmiatra e começar a fazer procedimento, ou o Conselho de Medicina não permite que o médico faça isso?
É uma pergunta, ele pode fazer? Porque o fisiatra pode, o biomédico pode, o odontólogo pode, e o médico pode também? Ou a dermatologia vai desaparecer como especialidade? Porque se ele pode fazer os procedimentos, ele também pode dizer que essa verruga é isso ou é aquilo, tirar e vai em frente. Então, é essa a nossa discussão. Quer dizer, isso saiu do controle completamente? Vai ser só assim o paciente se sentir seguro ou não? Porque a gente sabe que as complicações ele não sabe tratar. Né? Isso a gente sabe, mas ele faz e vai fazendo. Assim, então, é uma especialidade que acabou sendo invadida, né? E eu não posso mandar um sujeito se formou e falar assim, você vai lá e opera um tumor de rim. Ele não vai fazer, porque ele não tem condição. Mesmo que o conselho autorize, né, o fisiatra a operar um tumor de rim, ele não vai fazer. Mas começou a invadir. É uma dúvida, quer dizer, o meu filho vai poder ser cosmiatra ano que vem? Sem nenhum problema jurídico? Eu queria acrescentar mais um tempero à nossa discussão, antes que o Fabiano e o Gabriel possam se pronunciar. Essa situação é uma situação muito séria e tem mais um agravante. Enquanto o Conselho Federal de Medicina tem regras estritas sobre postagens em mídias sociais para o médico, por exemplo, nós somos proibidos de postar antes e depois de um procedimento estético. Você pega o seu paciente que tinha rugas, enfim, precisava de um rejuvenescimento facial, você fez o procedimento, o resultado foi bom. Você não pode postar o antes e depois. É proibido. Você não pode postar que você usou determinado tipo de aparelho naquele procedimento. No entanto, biomédicos, fisioterapia dermatofuncional, esse é o nome que se dá para, entre aspas, né, essa especialidade dentro da fisioterapia, enfermagem estética, odontologia, fazendo a chamada harmonização orofacial, não só fazem esses procedimentos, como estão liberados pelo seu conselho, que não toma conta, não exerce a função como deveria, e fazem postagens mostrando antes e depois. Então, muitos pacientes procuram um dermatologista hoje dizendo, doutor, eu parei de fazer o procedimento com o senhor porque o senhor não posta o antes e depois, e eu vi o dentista com quem eu tenho feito agora mostrando como é que os resultados são bons. Então, isso significa não só uma evasão da nossa área, mas caracteriza uma concorrência desleal, baseado em bases diferentes de cobrança do que é exigido do profissional médico e do que é exigido desses outros profissionais. Então, esse é um assunto de extrema gravidade. Isso é uma invasão e sendo feita de forma desleal, se pedindo normas diferentes do médico, do dermatologista e de colegas que não são médicos. Então, eu queria acrescentar mais esse dado à discussão e ouvir a opinião do nosso querido presidente da regional, professor Fabiano, e professor Gabriel Gontijo. Então, pensando em sociedades, as médicas mais atuantes são a de dermatologia e a cirurgia plástica, quando se fala no assunto de cosmetria. Então, quando você mencionou de médicos, um recém-formado ou um médico de uma outra área que esteja querendo fazer alguma coisa ligada à cosmetria, a gente encara como uma invasão à especialidade. E a gente tem tido sucesso, tá? Na esfera jurídica, a gente recebe denúncias de médicos que não são especialistas que estão fazendo procedimentos cosméticos. A gente tem tido alguns sucessos também na esfera jurídica, contra a enfermagem, contra biomédico, até biólogo está sendo autorizado a fazer procedimento estético. A nossa maior dificuldade, nosso maior calo hoje é o dentista. Por que o dentista especificamente? É quem mais faz? Eles sim, se eu não me engano, não sei o número exato, mas são 300 mil dentistas, eu acho, no Brasil. Eles têm um conselho muito atuante, o CFO deles, tá? E existe uma dificuldade realmente na esfera jurídica de você, na verdade, ter essa contrapartida de oficializar que seria uma coisa realmente da dermatologia ou da cirurgia plástica. A gente realmente tem uma dificuldade com eles, sim. Mas é legal. Quer dizer, é legal
É um legal. profissional de enfermagem fazer isso, um biomédico, isso é autorizado. O conselho deles tenta autorizar. O conselho deles tenta autorizar. Nós ainda não aceitamos como legal. Tá? Sim, mas a justiça aceita? Quer dizer, A justiça ele não está aceita. fazendo nada errado. A justiça. Nada ilegal. Presidente, Posso esclarecer, Omar? pode, claro. Se trata de uma interpretação da lei. Como qualquer lei, ela é submetida à interpretação. Na mudança do ato médico, ao qual o Gabriel se referiu em 2014, na premissa de que em muitas áreas do Brasil existem poucos médicos e que era necessário, por exemplo, que enfermeiros, eventualmente farmacêuticos, pudessem aplicar injeções de bezetacil para tratar sífilis ou de antimonial pentavalente no tratamento de leishmaniose na área amazônica, foi liberado que procedimentos minimamente invasivos pudessem ser feitos por outras profissões da área de saúde que não o médico. E, na verdade, esses conselhos se aproveitaram da situação, da brecha jurídica que essa modificação na lei do ato médico gerou e o que se viu nos últimos 8 anos foi uma deturpação completa, porque o dermatologista ele é um médico formado com 6 anos de horário integral, mais 3 anos integral de formação na dermatologia. No mínimo 9 anos para você poder colocar o seu nome lá, se apresentar como um dermatologista cosmiático ou dermatologista. Quando a gente não vê esse tipo de formação e cobrança nos outros colegas. E com relação aos dentistas é o seguinte, número, são 300 mil dentistas organizados com o Conselho Federal de Odontologia que briga juridicamente contra o CFM, enquanto o CFM tem provavelmente outras prioridades e considera que o dermatologista exerce uma briga por espaço de mercado, né? O que é também, porque, na verdade, a gente briga pelo que é justo. Se nós temos 10 mil associados da SBD que precisam de 9 anos de formação e tem regras estritas para mostrar o seu trabalho, inclusive em mídias sociais, no mínimo isso tinha que ser estendido para qualquer um que quisesse atuar da mesma maneira, o mesmo tempo de formação, o mesmo grau de formação e as mesmas limitações que não são cobradas dele. Gabriel, acho que quer... Quero acrescentar, Omar, é que em outros tempos, o que acontecia? O professor Davi Azulay era dermatologista de presidentes, de presidente da Câmara dos Deputados, de senadores. O professor Tancredo Furtado, aqui em Belo Horizonte, era o dermatologista de vários ex-presidentes da República, de senadores também. Professor Sampaio, do mesmo jeito. A gente tinha a força desses médicos junto ao poder e junto ao parlamento. O que aconteceu? Hoje, o médico é um proletário. Hoje, o médico está numa classe de trabalhador muito menos organizada do que os metalúrgicos junto lá do parlamento. A turma do agronegócio está muito mais organizada, a turma do LGBT muito mais organizada e os evangélicos têm um lobby muito melhor do que qualquer área médica e qualquer área da profissão. Então, nós temos que ter a humildade de saber que nós precisamos fazer lobby, precisamos nos organizar frente ao parlamento, porque se não fizermos isso, nós não vamos ter nenhum êxito. Porque o que acontece? O senhor perguntou, doutor Francisco, se é legal ou se não é. Quando o Conselho Federal de Odontologia permite que eles façam esse procedimento, isso é uma resolução, isso não é lei. Acima disso está a lei. Só que a lei não nos protege, não protege o médico. Então, o caminho seria fazer uma organização, uma frente parlamentar dos médicos junto aos parlamentares para mudar a lei do ato médico. Aí sim a lei vai se impor diante de todas as resoluções de todos os conselhos federais das áreas da saúde. Acontece quando eu, Denise, fomos a vários parlamentares no Congresso fazer esse lobby, mostrando para eles
as várias atrocidades e complicações que os não médicos estão fazendo. Sabe qual foi a resposta deles? Foi o seguinte: doutores, a moeda aqui é voto. Então, nós somos muito menos importantes do que todos os outros reunidos frente ao parlamento. Então, essa é a questão. Se não tivermos uma assessoria, um lobby organizado no parlamento para tentar fazer uma lei que impeça que eles façam essas atrocidades, nós não vamos a lugar nenhum, porque o Poder Judiciário considera isso como reserva de mercado. Senhor presidente, doutora Edileia, que também é palestrante, ela pede a palavra, você pode falar. Só nós estamos com 5 minutos. A doutora Edileia vai ter oportunidade na segunda fase, mas ela pode falar 2 minutos. Eu acho que seria interessante nós ouvirmos a posição da Edileia, que é a... Ué? Alô? Vocês me ouvem? O que aconteceu aqui? Ah, meu Deus. Vocês me ouvem ou não? Não, né? Ah, vocês estão me ouvindo? Porque eu não ouço vocês, não sei porque eu não ouço vocês. Mas, não, eu só queria falar que tem mais dois aspectos aí nessa história de por que está acontecendo toda essa invasão. Uma são a enormidade de cursos que são dados pelo Brasil afora, às vezes até por médicos, infelizmente, até por dermatologistas, infelizmente, para ganhar dinheiro, e que sabe Deus quem é que eles têm como plateia. E a própria indústria que vende esses produtos, que também faz os seus workshops, os seus treinamentos, etc., porque o interesse é vender. E vendem, na minha opinião, é o médico só que pode comprar, mas esses outros profissionais sempre tem algum médico que faz a compra por eles. Era isso que eu queria acrescentar, que são 2 outros aspectos importantes. Vocês são 10 mil dermatologistas e tem 300 mil dentistas. Desses 300 mil, se 10% fizerem os procedimentos, estão falando de 3 vezes mais do que os dermatologistas. Então, e eles dizem isso claramente para a gente não pode abrir mão desse mercado. É assim que a coisa funciona hoje. Então, assim, realmente a gente está entre a cruz e a espada nessa situação que está sendo discutida. Obrigado, acadêmico Omar. Realmente, eu tenho experiência de ver que esses cursos de especialização, eu vi alguns para biomédico, realmente são cursos que devem render bastante, são cursos bastante caros e dados por instituições aqui no estado do Rio, ao longo de todo o estado, e bastante concorrido, porque o sujeito faz o curso e abre o consultório. Então, estamos encerrando a primeira parte, agradeço os palestrantes. Acho que eu consegui inflamar a discussão, estava sendo um pouco morna, mas já ficou inflamada, era o que a gente queria ouvir. Realmente vai ser difícil contornar isso. E eu convido a todos que estão aqui presentes para o nosso chá acadêmico e a todos para retornarem às 18 horas para a segunda fase do simpósio. Muito obrigado.